Aê, voltamos. Meu Deus, que dificuldade, né, gente? Bem, são os desafios que a vida nos oferece. O que acontece? Para você que está chegando aqui agora, para você que ainda não sabe e vai assistir essa live depois, provavelmente, vou tentar salvar, às vezes eu consigo, às vezes não consigo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O que acontece? Vamos lá. O que acontece? Esse perfil aqui, ele está dando um problema, né? O algoritmo não está funcionando. Ou seja, não estamos alcançando, né? Eles não estão divulgando, a gente não está conseguindo compartilhar como deveria. Então, fomos obrigados, a minha equipe, fomos obrigados a fazer um novo perfil do Instagram. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhando os dois, por enquanto, tá? E depois, até que um público esteja, os públicos significativos lá, e a gente vai conversar só lá, e a gente vai encerrar aqui, tá bom? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui. Para você que ainda não segue o perfil novo, o link está na bio. Vamos lá, o que é o link na bio? É perfeitamente normal a gente não saber, né, gente? O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite, né? Então aqui, ó, tá vendo o perfil? Tem esse link aqui. Esse link aqui, que está aqui embaixo, é o link do novo Instagram. Eu vou pedir para vocês que gostam de me seguir o novo Instagram, porque nós estamos com probleminha neste perfil. Então, para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais proveitosa, criamos um novo Instagram. Olha como que a vida apresenta os desafios, né? Não é a primeira vez que isso me acontece. Se eu fosse aquela mulher que desistisse fácil, né? Não acreditasse ou entendesse que não deu certo porque não era para ser. Deus quis assim. O que eu ia fazer? Eu ia desistir, né? Ou seja, nós temos um perfil aqui com quase 6.000 pessoas e estamos criando um outro do zero, né? Ou seja, quando você quer vencer na vida, você precisa ser tolerante, resiliente, persistente e não desistir. E acreditar que em algum momento vai dar certo. Você só precisa ter um sonho, você precisa ter um objetivo, você precisa saber realmente aquilo que você quer. Porque quando você sabe aquilo que você quer, persiste e não desiste, provavelmente você vai conseguir alcançar o seu objetivo, tá? Aqui, eu sou prova viva disso, né? Ou seja, nós estamos trabalhando há anos nesse perfil aqui com vocês e de repente acontecem uns imprevistos. Aí a gente tem que começar de novo e tá tudo bem que começar de novo. Qual é o problema de começar de novo? A gente só não pode desistir, não é mesmo? Então vamos lá. Eu trabalho, né, para quem não me conhece, tá chegando agora, hoje a gente trouxe um público bastante significativo do TikTok, embora foi pro outro Instagram novo, mas eu acredito que tem alguém por aqui, que eu trabalho com relacionamentos, né, se você quer esclarecimento sobre o seu namoro, sobre o seu casamento, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre crise de pânico, sobre qualquer coisa de emoções aí, tô aqui para te ajudar, tá bom? Então o nosso trabalho aqui é voltado para te ajudar a ter o autoconhecimento para você alcançar aí os teus sonhos, certo? O que acontece? Eu tenho um grupo de WhatsApp e um grupo de Telegram. Fui lá, tá seguindo, muito bom. Eu tenho um grupo de WhatsApp e um grupo de Telegram. Que lá eu consigo ir absorvendo, sabendo o que acontece com as pessoas, né? Por que as pessoas sofrem tanto? Tenho a minha experiência própria de vida, que eu sei o que leva as pessoas a sofrerem tanto. Mas eu também tenho aí pesquisa de campo, né? Meio sem querer. Pesquisas de campo, porque as pessoas elas vão compartilhando os teus medos, as suas frustrações, as suas ansiedades, e a gente vai entendendo o que leva as pessoas ao sofrimento. Primeiro motivo, falta de conhecimento. Quando você não sabe o que fazer, você fica no sofrimento. Quando você aprende o que se tem que fazer, você encontra o caminho e você sai do sofrimento. Pronto, né? Aí agora eu estou aqui compartilhando com você conhecimento. Então você sofre agora se você quiser. E se você não quiser, para aprender. Ou então pode assistir novela, não tem problema. Assistir filme, noticiário, que vai detonando pro seu psicológico. Ou então ficar no Instagram sofrendo dor de corno. Ou no Facebook, né? Pode ser, tanto faz.
Como assim dor de corno? Fica lá acompanhando o que o seu ex está fazendo, vendo aquelas mulheres maravilhosas com o corpo lindo que você fica sentindo inveja. E fica um monte de coisa. Hoje lá no TikTok eu compartilhei informações com vocês e expliquei. Está com ansiedade? Está com depressão? Quais são as dicas? Vou trazer aqui para vocês também. Vamos lá, o que acontece? Às vezes você está com um problema no seu relacionamento e você está se sentindo a vítima da situação. Você acredita que o seu marido... Deixa eu ajeitar aqui. Tá torto, né? Quem tem toque passa mal com isso aqui. Você acredita que o seu marido ou a sua mulher, geralmente as mulheres, né? Está te fazendo muito mal. Lógico que existem homens que fazem mal pra caramba, né? Tem homens que realmente... Tá seguindo novo? Muito bom, Aparecida. Muito bom. A gente vai fazer focado só aqui, que é pra gente não se perder essa semana, tá? Então na próxima semana a gente já faz a live no outro Instagram novo. Então, às vezes a gente fica acreditando que nós somos vítimas, né? Que o problema, todo mundo está contra mim. Tadinha de mim, coitadinha de mim, que meu marido é um canalha, que todos os homens são iguais. E aquela ladainha, aquele chororô que todas as mulheres fazem, ele é um safado, ele é isso, ele é aquilo. Claro, existem homens assim? Existem mulheres assim também, né? Inclusive me perguntaram hoje... Uma pessoa manipuladora, que é a pessoa abusiva, ela tem jeito, né? Ela tem cura pra ela? Aí eu respondi o seguinte, inclusive compartilhei lá no Telegram. Não tem jeito. Se a pessoa tiver o perfil dela for abusivo, não tem jeito. Por quê? Porque ela acredita que ela nunca tá errada. Só ela tem razão e ponto. E qual é o perfil dessas pessoas, né? Geralmente são psicopatas, são narcisistas, são pessoas borderlines, que são alguns tipos de transtornos que provocam esse tipo de comportamento, que levam a pessoa a acreditar que elas são as donas da verdade e pronto. Elas procuram ajuda? Às vezes elas procuram. Quando elas percebem que estão perdendo o controle sobre você, né? Sobre o cônjuge, sobre aquela pessoa que está sendo manipulada por ela. Aí às vezes ela procura. Mas ela procura, a intenção dela é manipular também o terapeuta para conseguir o que ela deseja. E quando ela percebe que ela não consegue manipular o terapeuta, ela se vira também contra o terapeuta também está errado, aquela pessoa, esse terapeuta é louco, vou denunciar, né? Acontece, não aconteceu nenhuma nem duas vezes comigo. Então assim, a pessoa manipuladora, né, que tem o traço manipulador, que desenvolve relacionamentos abusivos, não tem jeito, tá? Então assim, se você identificar que você está num relacionamento abusivo, quanto mais rápido você sair desse relacionamento, mais saudável você fica e melhor você vive, tá? Porque assim, eles não se curam. Por quê? Porque a forma deles se relacionar é essa. O prazer deles está de se relacionar desse jeito. Então assim, por mais que você faça, não resolve. Você sempre vai ser a culpada, você sempre vai ser errada. Aí, lá no grupo, uma das mulheres falou, então eles não têm cura. Então, quando ela mencionou eles, aí eu volto e digo pra vocês, gente, não é só homens abusivos. Tem muitas mulheres abusivas. Inclusive, eu atendi uma extremamente abusiva, né? E que aí para você atender uma pessoa assim, para você identificar se ela tem um perfil abusivo ou se realmente ela tá machucada, você tem que ir com muito jeitinho, né? Então, no início da terapia, você vai dando razão pra pessoa, até você entender o que está acontecendo. Quando você começa a mostrar ou pontuar aquilo que tá certo e que tá errado, ela percebe que você começa a corrigir ela e mostrar pra ela que ela tá tendo comportamentos inadequados. E sabe o que acontece? Ela não aceita que ela está errada. E ela vira-se também contra o terapeuta. E ela para de ir para a terapia e tira o cônjuge da terapia. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, tá? Então assim, se você identifica que você está num relacionamento abusivo, nem adianta levar o seu abusador para a terapia. Ele vai tirar você também da terapia e vai fazer você acreditar que o terapeuta está errado, assim como ele faz você acreditar que você é errada da situação. Ele é tão manipulador, ele é tão persuasivo, que ele faz com que você a vida inteira acredite que você tem culpa de tudo e por consequência você vai adoecendo. Todas as pessoas estão erradas e ele está defendendo você. E eles também viram contra o terapeuta ou psicólogo e diz que o psicólogo está tentando fazer algo errado com você. Enfim, ele faz
com que você perceba que todas as pessoas estão erradas. Só ele é o bom, né? Então, infelizmente, tá? Então, assim, se você identificar que você está em um relacionamento abusivo, seu cônjuge aí é abusivo, sinto muito em te dizer que não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para identificar uma pessoa abusiva? Gente, é bem delicado essa questão. Inclusive, eu tenho um livro aqui. Depois, no finalzinho, vou ver se eu pego e mostro para vocês. Ou então, vocês anotem aí. Inclusive, eu tenho um livro que fala detalhadamente relações abusivas, o nome do livro. Escrevem aí, relações abusivas. Por favor, escrevem aí. Para quem vai chegando agora, livro Relações Abusivas. Quem gosta de ajudar na live, escreve aí. O que acontece? Esse livro, ele explica detalhadamente o comportamento de um abusador. E o abusador, ele não é uma pessoa má, né? Para a sociedade, principalmente, ele é uma pessoa incrível. Para a sociedade, principalmente para as pessoas, ele é uma pessoa boa, mas ele é manipulador, né? E nem sempre ele é agressivo. Muitas vezes ele te manipula de forma sutil, aparentemente carinhosa. Aparentemente ele quer o seu bem. Então, assim, nem sempre o abusivo ele é agressivo. Relações abusivas, livro. Muito obrigada, Andréia. Beijo no seu coração, tá? Então, para quem quer entender se o seu relacionamento é abusivo, leia este livro, tá bom? Porque, assim, é bem delicado, gente, é tão sutil a relação. A relação abusiva, quais são os sintomas da relação abusiva? Ela causa danos psicológicos em você. Você começa a acreditar que você é uma pessoa má, que você faz tudo errado, você sente culpa constantemente, você sente que você tá pisando em ovos, você sente sempre que você tem que pisar em ovos para não dar ruim, para não dar briga no relacionamento. Você sente que você não tem voz na relação, né? Ou seja, o abusador sempre a última palavra é a dele. Você não tem autonomia dentro da relação. Geralmente esse desequilíbrio de poder, né? Nos relacionamentos não tem eu mando e você obedece, mas na relação abusiva é assim, tá? E geralmente o abusivo, o abusador, ele não fala eu mando e você obedece, ele vai articulando até que ele te coloque numa posição inferior à dele e te diminui tanto que você se sente tão fragilizada, tão inútil, tão baixa autoestima, que ele vai te manipulando, tá? Então quando você vai pra terapia e ele percebe que você está melhorando, às vezes ele vai para terapia também para poder tentar manipular o terapeuta contra você, e quando ele não consegue, ele vira-se contra o terapeuta, tá bom? Então isso é muito comum. Então tá, se você está num relacionamento que você sente que você tem que pisar em ovos, que você tem medo constantemente, que você sente culpa constante, você percebe que você está ficando depressiva, extremamente ansiosa, vive com medo, percebe que a tua voz, você não tem voz, que tudo que você faz está errado. Sintomas de relacionamento abusivo. Às vezes a pessoa fala, fulano grita comigo, me bate, me agride, me ofende. Eu estou num relacionamento abusivo. Isso não é relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, ele é muito mais sutil. Relacionamento abusivo é o domínio sobre a sua psique, tá? É o domínio que o outro tem sobre a sua psique. As relações onde há agressão física e verbal são relações tóxicas. São os dois buscando poder, né? Os dois brigando, um se enfrentando com o outro. Normalmente, geralmente, na relação abusiva, existe uma vítima e o abusador, né? A vítima, geralmente, ela não reage. Quando lá atrás ela começou a reagir, ela era tão atacada, tão humilhada, que ela parou de reagir por começar a acreditar que ela sempre estava errada e que ela tem que ficar quieta para não arrumar briga. Então, geralmente, a vítima, a gente considera a vítima, né? Ela não reage. Tá? Então, quando existe um relacionamento onde os dois se enfrentam, quebram as coisas, um bate no outro, um xinga o outro, isso é relacionamento tóxico. Aí você pergunta, e este relacionamento tem jeito? Tem. Por quê? Porque existe duas pessoas reagindo, buscando, né, meus direitos, os meus deveres, ou ser ouvido, tá bom? Então, assim, porque o abusador, ele não permite que a outra pessoa reaja contra ele, né? Ele não permite. Então, se você está num relacionamento onde há enfrentamento, não existe um abusador. Vocês dois são abusivos aí, se a gente for dizer assim, né? Então tá, o relacionamento tóxico tem jeito. Agora, vamos pensar o seguinte, por que meus relacionamentos não dão certo e eu acho que sempre... Como tratar? Como tratar o quê? O relacionamento abusivo não tem tratamento.
tá? O que tem que fazer é a pessoa que é a vítima da relação sair, fazer terapia para conseguir superar. Porque por mais que ela faça terapia, muitas vezes ela nem consegue sair do relacionamento. Tão culpada e errada que ela se sente. Ela tem que ter muita clareza de que não tem jeito, porque o abusador, vou repetir, o abusador geralmente ele não é uma pessoa ruim, né? Geralmente o abusador, ele aparenta ser uma pessoa boa. Ele faz tortura psicológica, ele te manipula pela psique, tá? Então assim, e os danos emocionais são muito grandes. Quais são? Se a pessoa é boa, então por que eu tenho que sair? Porque os danos emocionais são muito grandes. Você vai adoecer. Com o tempo, você se sente tão diminuída, tão pequena, que isso traz uma consequência de depressão, de crise de pânico, tá bom? É por isso que não se deve se manter numa relação abusiva, porque a relação abusiva tem consequências. E quando você se mantém muito tempo depressiva e com crise de pânico, você adoece, seu corpo inflama, você desenvolve tumor, você desenvolve problema, né? Tem uma doença agora nova que é problema que tem por consequência muito emocional, que é a fibromialgia, né? A fibromialgia é muito ligada, é muito ligada ao emocional. Se você é uma pessoa emocionalmente doente, provavelmente você vai desenvolver isso. Problema de estômago, problema de tudo, intestino, né? Então você vai desenvolvendo um monte de problema. Porque entenda uma coisa, quando você não cuida do seu emocional, seu corpo adoece. As doenças do seu físico são reações da tua mente, da sua psique, tá bom? Uma pessoa emocionalmente equilibrada dificilmente fica doente, tá? Uma pessoa emocionalmente equilibrada, que se sente amada, dificilmente fica doente, tá? A não ser que ela coma um monte de porcaria, aí vai trazendo consequências pro físico, mas a maior parte das doenças, elas são provocadas pela psique, tá bom? Então vamos lá. Então aí às vezes você está num relacionamento que você acredita que o seu marido, porque assim, eu acompanho os grupos, né, que eu tenho tanto de WhatsApp quanto de Instagram, quanto do Telegram, e você percebe que existem pessoas que o problema são elas, né? E que elas se mantêm ali num relacionamento numa posição de vítima terrível. E ela acredita que o outro é o problema do relacionamento, quando na verdade o problema é ela. E como que eu identifico que eu sou o problema? Como que está o seu emocional? Aí eu pergunto pra você, como você se sentiria se você vivesse sozinha? Ou sozinho, né? Falando muito mais com as mulheres, que um público maior é mulher. Mas serve para os homens também. Como que você se sentiria vivendo sozinha? Se percebe com condições de viver sozinha? Aí eu pergunto, tem condições? Não, me sinto triste, abandonada, preciso de alguém. Então o problema talvez não seja o outro, talvez seja você. É por isso da importância de você cuidar do seu emocional, de você tratar da sua mente, das suas ansiedades, das suas emoções, para que você tenha um relacionamento equilibrado. Porque os seus relacionamentos são consequências, muitas vezes, da sua psique. Por exemplo, eu tive muito tempo numa relação, né, abusiva, infelizmente, e eu tinha muitos danos psicológicos, mas eu não sabia o que eu sei hoje. E eu me mantinha ali, né? E o meu problema emocional, ele se intensificou a cada dia que passou devido ao relacionamento doentio. Mas eu não tinha a clareza que eu tenho hoje. Se eu tivesse a clareza que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu saberia exatamente o que fazer diante da situação que me acontecia. Certo? Ou seja, quando você se cura, quando você sabe quem você é, quando você cura o seu emocional, você não se mantém em uma relação abusiva, por exemplo. E para você sair daquela relação, você não precisa ficar culpando o outro, você simplesmente identifica e sai. Agora, quando o problema não é a relação abusiva, mas sim o teu emocional, porque entenda uma coisa, gente, se você estiver depressiva, se você for uma pessoa depressiva, por consequência, você é uma pessoa que não vê graça em nada. Por consequência, você é uma pessoa que tem uma energia negativa. Por consequência, você se sente vítima de tudo e de todos. Por consequência, você é uma pessoa que não é uma boa companhia. Essa é a verdade. Por quê? A sua relação é abusiva? Bom,
Se a sua relação é abusiva, foge dela o mais rápido possível, se você tem certeza disso, tá? Se você é uma pessoa depressiva, o teu relacionamento dificilmente vai ser saudável, a não ser que você tenha um parceiro ou uma parceira muito equilibrado e muito forte para poder conseguir driblar essa tua negatividade, porque uma pessoa depressiva, ela é negativa, mesmo que ela não fale de forma negativa, a energia dela é pesada. Você já viu aquelas pessoas que chegam perto de você, mesmo que elas não abrem a boca, você se sente mal? Alguém já chegou perto de você que você se sentiu assim? Ou seja, ser negativo não necessariamente é quando você fala coisas ruins. Você está mal, por consequência, a tua energia é pesada. Ou seja, a tua presença causa sensações ruins. Agora, você imagina você sendo uma pessoa depressiva, né? Cheia de energia pesada. Será que o seu relacionamento vai fluir feliz? Bem, qualquer coisa que o maridão falar, dependendo da forma como ele reagir, você vai achar que ele está, né, agindo de forma errada. Você vai achar que ele está sendo insensível. Você vai acreditar que ele não deveria fazer isso, porque aquilo outro, né? Então, assim, o que acontece é que quando a gente está doente, tudo o que acontece à nossa volta é intensificado. Vou explicar de uma forma mais simples possível. Preste atenção. Quando nós estamos emocionalmente doentes, tanto depressivo quanto em crise de pânico ou em ansiedade excessiva, eu vou explicar para vocês o que é ansiedade, o que é depressão, o que leva a isso. Você está emocionalmente sensível, ou seja, doente, ferido, certo? Vou trazer para o físico para vocês entenderem. Vamos imaginar que é como se você estivesse cheia de feridas, né? Cheia de feridas, toda machucada. Uma pessoa depressiva ou com crise de pânico é uma pessoa que está totalmente ferida no seu psicológico, totalmente machucada. Então ela está sensível. Qualquer coisa que bater aqui, por mais leve que seja, eu vou gritar. Ou ao menos reclamar, sim ou não. Por quê? Porque já está machucado. Às vezes, só escorregou, às vezes o outro bateu assim, às vezes até com brincadeira. Acontece muito isso. Quem aqui já foi brincar com alguém e levou um fora? Quem aqui estava brincando e ouviu alguém brincando e a pessoa foi ignorante com a pessoa que estava brincando? Quem aqui já ouviu isso? Diga eu. Se você já acompanhou ou presenciou situações semelhantes. Ou se você já fez isso. Alguém brincou com você e você levou aquilo para o lado pessoal e você ficou bravo, você se ofendeu. Ou então você já presenciou essa cena. Diga aí para mim. Se já aconteceu isso com você. Vocês não gostam de conversar não, né? Não gostam de interagir, não? Ninguém nunca presenciou nada disso? Bem, vamos lá. Então preste atenção à tua volta. E você também já deve ter passado por isso. Porque em algum momento na vida, a gente já passou por momentos que a gente ficou muito sensível. Então quando a gente está muito sensível, quando a gente está muito sensível, a gente se ofende fácil, tá? Eu já vi, a Terezinha também já viu. O que significa isso? É que a pessoa emocionalmente está emocionalmente doente. Então, qualquer coisa que o outro faz com ela vai gritar. Mas se ela estiver emocionalmente bem, que tá saudável, você pode bater, que ela nem liga. Né? Ou seja, você pode brincar, você pode falar até algumas coisas ofensivas, mas bater um pouco mais forte, ela olha e fala, olha, né? Ou então, se você estiver numa relação abusiva que o outro fica assim, ó, o tempo todo te batendo, você fala, opa, ou você para ou eu saio daqui. Porque você está me machucando e vai chegar um momento que vai ferir. É aquela famosa frase que fala, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não é assim? Ou seja, você não vai permanecer num relacionamento doentio porque você sabe que se você continuar ali vai machucar, certo? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Pelo que vejo, a minha relação é tóxica. Quero sair dessa relação de vez, mas tenho receio da reação dele porque ele não aceita. Gente, entenda o seguinte, dificilmente uma pessoa aceita um término, né? Porque para o homem, o término de um relacionamento, quando a decisão é da mulher, ele se sente humilhado, né? Como se ele não tivesse sido capaz, fere o ego, uma infinidade de coisas. Mas
Se o seu relacionamento é tóxico, ainda tem jeito. Vamos buscar resolver. Agora, o relacionamento abusivo que não tem jeito, o tóxico tem. Se vocês brigam constantemente, vocês se enfrentam, vocês se agridem, eu diria pra você, meu amor, se cuida. Porque se você buscar aprender o que tem que ser feito, você consegue consertar o seu casamento, tá bom? O único casamento que não tem jeito é o casamento onde há uma relação abusiva. Hoje em dia as pessoas, qualquer coisa que acontece, elas querem sair do casamento. Você vai ficar casado com ninguém. Porque às vezes o problema não é o outro, o problema é você. E nós mulheres temos um poder muito grande nos relacionamentos. Sim, nós temos. Quando a gente se torna mulher sábia. A própria Bíblia diz o seguinte: mulher sábia edifica a tua casa. Por quê? Porque quando a gente é sábia, significa que a gente aprendeu a forma de se relacionar para que a gente... Nós temos um poder muito grande de manipular o homem, né? Não é de manipular por mal, tá, gente? Manipular para o bem. A mulher sábia, ela consegue. Agora, você pode ser sábia o que for. Num relacionamento abusivo, você vai dar ruim. Porque quanto mais você tentar fazer certo, mais manipulada você vai ser. Então não adianta, tá? Agora, em outros relacionamentos, se você for uma mulher sábia, se você aprender como se relacionar, você salva o seu casamento. Porque se você não tiver sabedoria, qualquer relacionamento que você for, você vai estragar. Certo? Vai se tornar tóxico também. Porque preste atenção, a pergunta que eu fiz lá no começo. Quem é você ou como você se vê vivendo sozinha? Como seria a minha vida se eu vivesse sozinha? Você seria uma pessoa feliz? Você seria uma pessoa que tem uma interação com amigos? Você seria uma pessoa que tem uma vida interessante? Ah, não. Eu me sinto sozinha. Eu preciso ter alguém do meu lado. Então o problema não é o outro, o problema é você. Entendeu? Eu sou sábia, porém meu marido não gosta Eu sou sábia, porém meu marido não gosta... Quer eu do lado dele, quer eu sempre embaixo. Justamente, a relação abusiva é isso aí. E quanto mais ele percebe que você é sábia, que você é inteligente, ele tenta te diminuir. Né? A relação abusiva é assim. Como eu faço pro namorado parar de beber? Ai, meu Deus do céu. Olha, Fabielle, gostaria muito de te dar uma dica milagrosa e te trazer uma esperança de que seu namorado vai parar de beber. Ele só vai parar de beber se ele quiser parar de beber. Não tem nada que você faça que vai fazer com que esse homem pare de beber. Porque bebida é um vício, né? E que se torna, é um prazer que se torna viciante. E depois a pessoa fica dependente daquilo. Aí eu pergunto pra você, Fabielle, o que existe em você ou na sua vida que você gostaria de mudar? Muito, que você já tentou. Fala aí pra mim, alguma coisa. Eu seria mais feliz e em paz, com certeza. Então você tá no lugar errado, né? Sim, é assim mesmo. Às vezes eu falo algo super interessante e ele me diminui achando que é o sabichão. Infelizmente. A pessoa abusiva, ela faz de tudo pra diminuir você, porque ela precisa fazer com que você se sinta pequena. Vamos lá, Fabielle, fala alguma coisa pra mim aqui que você gostaria muito de mudar em você, que você tem dificuldade de mudar. Alguma coisa que você faz no seu dia a dia, pode ser na alimentação, pode fazer uma academia, pode ser um curso, pode ser qualquer coisa, a sua forma de pensar. O que você gostaria? Boa noite, Dani. Ele diz que quando casar vai parar? Oh, meu Deus. Se ele não para agora, que ele tá tentando te conquistar, depois que casar ele vai parar, meu amor? É mais fácil ele intensificar, é mais fácil ele beber mais. Não caia nessa, tá? Não caia. Dá vontade até de rir, mas é porque é assim, se enquanto ele está tentando... Boa noite, Arcanjo. Eu gostaria de mudar em mim o dedo podre. Ou seja, né? Você quer mudar isso em você. Significa que você tem uma programação mental, porque as nossas atitudes, as nossas reações, aquilo que a gente atrai para a nossa vida é consequências da nossa programação mental. Então precisa mudar a sua programação mental. E mudar a programação mental requer o quê? Terapia
e conhecimento, certo? Aí eu pergunto pra você, desde quando você descobriu que você queria mudar o seu dedo podre, quando foi que você conseguiu? É difícil mudar, gente. Se é difícil mudar aquilo que você quer, que você tanto almeja, que apenas depende da sua decisão, que é você buscar um terapeuta e fazer terapia, buscar muito conhecimento, você muda. Dá pra mudar o dedo podre? Claro que dá. Principalmente sair desse relacionamento que você não tá satisfeito. Agora eu pergunto pra você, você consegue sair? Não! Ou seja, e você quer que o cara para de beber só porque você quer? Se ele nem quer, talvez. O que eu quero com isso? Não é dizer pra ela que ela tá errada, nem pra você. Nós só estamos trazendo uma explicação geral pra gente perceber o quanto a gente não tem poder de mudar o outro. Porque a gente tem dificuldade de mudar a gente quando a gente quer mudar, né? Eu tomo muito café, eu adoro café. E eu falo, vou diminuir o café. E olha o equilíbrio emocional que eu tenho, o conhecimento que eu tenho. Eu falo, eu vou diminuir o café. Né? Pergunta pra mim se eu diminuo o café. Eu diminuo o café 2, 3 dias, daqui a pouco eu volto a tomar tudo de novo. Por quê? Porque eu ainda não acredito que aquilo faça mal pra mim. Eu quero diminuir o café porque eu quero. Né? Ah, porque alguém disse que não é legal. Ah, porque disse que amarela os dentes. Ah, porque disse não sei o quê. Então eu falo, não, eu preciso melhorar. Mudar melhor o café porque disseram que não é legal. Então, mas não existe uma decisão realmente muito forte dentro de mim. Por mais que eu queira. Entende? Então, mudar um hábito, inclusive quando existe um vício, dedo podre também é vício, ou seja, vício da programação mental, é difícil, gente. Se a gente querendo, eu quero fazer isso porque eu sei que vai fazer bem pra mim. Por exemplo, às vezes você fala, eu não quero mais comer isso, é igual farinha branca. Eu tenho muita vontade de parar de comer biscoito, pão, essas coisas, bolo, porque diz que a farinha branca faz mal, né? Então eu tenho vontade de parar, pra quê? Pra que eu tenha mais saúde. Pergunta se eu já consegui. Não. E eu quero. Agora, chega um bonitão na minha vida e fala assim, eu quero que você pare de tomar café. Ô, meu filho, nem eu querer não consigo. Olha só o que você quer, né? Aí eu falo pra ele, ó, depois que eu casar eu paro. Não, o que eu quero dizer pra vocês aqui é o seguinte, gente, para de tentar mudar os outros. Vamos tentar mudar a nós mesmos. Porque quando você mudar, amiga, esse seu dedinho podre, igual você falou, quando você entender realmente aquilo que você merece, quando você realmente mudar você vai olhar pra ele e vai falar, olha, ou eu te aceito com essa sua bebida, ou eu te deixo. Porque não case na esperança de que seu amor vai transformar ele, porque não vai. Posso falar uma coisa pra você? Vai piorar. Sabe por quê? Porque você vai casar na expectativa de que ele vai mudar e ele não vai mudar, você vai ficar frustrada, você vai começar a reclamar e ele vai achar você uma chata e vocês vão separar. Ponto. É isso. Vale a pena tentar terapia de casal se meu marido pensa diferente de certas coisas que os profissionais dizem sobre matrimônio? Ai, meu Deus do céu. Primeira coisa para fazer terapia de casal, ele precisa querer, né? De 0 a 10, o quanto ele quer fazer terapia e o quanto ele acredita na terapia. Se ele falar, eu acredito 4, 5, não vai para terapia que nenhum profissional vai ser capaz de te ajudar. Porque para um profissional conseguir te ajudar, seja médico, seja qualquer tipo de profissional, a pessoa precisa querer. Se ele já falou que ele não acredita em muitas coisas que os profissionais dizem, é porque ele já está dizendo para você que ele não vai acatar o que o profissional dizer. Entendeu? Ele quer viver a maneira dele. Ele acredita numa visão de relacionamento do jeito dele. Ou você aceita e vive com ele, ou você separa dele. Eu diria pra você, né? Faça terapia você, pra você aprender a lidar com ele, ou pra você identificar que se não vale a pena, aí você toma um rumo na sua vida, né? Por que a gente não consegue sair desse relacionamento abusivo? Precisa de ajuda. Porque literalmente precisa de ajuda. Não é fácil, gente. Sair de um relacionamento abusivo não é fácil. Principalmente quando você tem filhos, né? Você se sente tão pequena, tão inútil, tão presa, né? O relacionamento abusivo faz você ficar tão dependente, tão destruída, tão culpada,
que você não sente forças para tomar iniciativa, você tem um sentimento de que você está fazendo coisa errada, você tem um sentimento de que você pode se arrepender, você tem um sentimento de que talvez você tenha que voltar, e aí, e agora? E se ele tiver arrumado outra? Atendi uma paciente esses dias atrás, ela está num relacionamento abusivo, ela fala, eu tenho tanto medo de eu largar dele de uma vez, e depois ele muda, ele melhora, ele arruma outra e eu me arrependo. Eu falei, sério? Você pensa assim? Eu penso. Falei, então, só que ele não vai mudar, né? Pode acontecer que Deus faça um milagre, porque a pessoa, nós quando a gente tem princípios evangélicos, a gente acredita em milagre. Gente, só que é assim, Deus faz milagre? Faz, só quando Ele quer. Eu fiquei a vida inteira orando, pedindo um milagre, não aconteceu não, tá? Aí sabe o que acontece com você? Abala a tua fé. Por quê? Porque tem coisas que Deus não faz, porque Ele não quer fazer. Se Ele quisesse, Ele fazia. Mas Ele não quer, e se Ele não quer, você vai deixar de ir para a igreja, você vai deixar de adorar a Deus porque Ele não fez o que você queria? Deus não vive na base de barganha, né? Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te oferecer. Hoje eu tenho um entendimento super diferente do que é servir a Deus, do que é adorar a Deus. A maioria das pessoas frequentam uma religião ou vão para uma igreja por medo de ir para o inferno ou por barganha, né? A base da troca. Vou buscar um milagre, vai buscar a cura, vai buscar um casamento, vai buscar a resolução dos problemas, vai buscar um milagre. Eu acredito que 2% das pessoas que estão dentro da igreja realmente adoram a Deus pelo que Ele é. Eu estou aqui adorando a Deus pelo que Ele é. A maioria está ali na base da troca. Aí Deus virou troco agora? Quem vive na base da troca é o ser humano, gente. Deus não vive em base de troca, não. Então quer dizer que você está falando que Deus não faz milagre? Faz. Quando é impossível para o homem. Quando é possível, Ele não faz. E se Ele for impossível para o homem, Ele quiser também. Eu lembro que uma vez, eu era muito jovem. O filho de um dos responsáveis da igreja, ele adoeceu, né? Ele deu câncer e ficou muito tempo doente. E o responsável da igreja, ele sempre foi muito temente a Deus, uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa realmente de muito exemplo. Se alguém falar, né, dos responsáveis da igreja onde eu frequentava, eu não aceito, porque são pessoas realmente exemplares, que eu conheço desde que eu nasci. Os responsáveis, os principais que fundaram, são pessoas de estrutura mesmo, temor, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele orou, ele jejuou, ele pediu, ele não resolveu, o filho dele morreu. Entendeu? Deus podia fazer um milagre? Podia, mas Deus não quis. E aí? Mas ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Não balou a fé dele, ele continuou servindo a Deus. Entendeu? Então, assim, quando falo sobre a hipótese de divórcio, ele diz para me separar dele então. Daí falo que ele não se importa em estar comigo ou não. E ele diz que todas as mulheres falam isso, e são todas e fica brava comigo. Então, você está se colocando numa posição que ele não acredita mais em você. E ponto. Tudo que você falar aí, ó, eu acho que é a Kátia que está falando aqui. Tudo que você falar aí com ele, ele vai revidar porque ele não acredita que você vai largar ele, né? Ele sabe que você é dependente dele. Então, quanto mais você falar, mais ele vai agir errado. O que você tem que fazer? Pare de falar. A Bíblia diz também o seguinte, a mulher sábia ganha o marido sem palavras. Às vezes, falar não é a melhor solução. Doutora, sou mãe solo, tenho um filho de 11 anos, futuramente meu filho pode me cobrar pelo pai não ser presente afetivamente e financeiramente na vida dele? Como me posicionar diante dessa situação? Olha, meu amor, entenda o seguinte, Dani Sampaio. O seu filho só vai te cobrar isso se isso foi uma decisão sua do pai dele não ser presente na vida dele, tá? Tem muitas mães que são vingativas, não sei se é o seu caso, tá? Tem muitas mães que querem se vingar dos ex e afastam os filhos dos pais, né, por vingança, ou por acreditar que eles não prestam, ou por acreditar que eles não vão fazer diferença, por acreditar uma infinidade de coisas. Ou seja, se a decisão foi sua, sim, ele pode crescer e se revoltar contra você, inclusive causar danos emocionais dele muito grandes, tá? Quando você fala, até inclusive não querer apoio financeiro, o que acontece? É decisão sua ou é porque o pai não podia pagar?
né? Porque tem muitas mães que falam isso. Não paga a pensão para não ter acesso ao filho. Isso não é direito seu. Isso não é decisão sua. Não cabe a você essa decisão. Cabe ao teu filho quando ele crescer, se ele vai continuar tendo acesso com o pai ou não, tá? O pai que não faz questão. Bom, se ele não faz questão, aí você não tem nada a ver com isso. O filho, ele sempre sabe, quando ele crescer, ele vai conseguir ter discernimento. Ele vai saber se foi você que afastou o pai dele ou se foi realmente o pai que não fez tanta questão, tá? Então, assim, se ele perceber que você não era neutra na situação, porque uma coisa é você falar que o pai não faz questão e outra coisa também é você falar mal do pai, né, na frente da criança. Quando fala mal do pai, gente, entenda uma coisa. Falar mal do pai da criança na frente dela ou pra ela, pra mostrar pra ela que o pai dela não presta, é por isso que é melhor ele ficar pra lá, né? Ou então fala pros parentes, porque fulano não presta, o pai desse daí abandonou. Você está causando um mal, não é pro ex. Você não está causando mal pro cara. Ele não tá nem aí. Homens não se apegam tanto em filhos igual nós mulheres, né? Que ótimo, Dani. Mas deixa eu só completar aqui, porque tem muitas mulheres que fazem isso, né? Então, o que acontece? Você está causando um mal enorme para o seu filho. Porque o seu filho vai crescer, ou sua filha, com um sentimento de abandono. E acreditando que o pai... Porque, gente, o pai e a mãe são a representação de mundo, representação da vida, né? Se o meu pai me abandona, significa que eu não sou merecedora, que todos podem me abandonar. Se for menina, por exemplo, cresce e vai se relacionar com homens que abandonam, né? Se for meninos, vai se relacionar com mulheres abusivas ou não querem ter mulheres, ficam pegando uma e outra com medo do abandono da mulher, da figura feminina. Então, assim, seria só para mim se estou posicionando correto para o meu filho. Então, é assim, qual é o posicionamento correto quando o pai não é presente e não quer estar presente? Uma coisa é um pai não presente por decisão da mãe, uma coisa é o pai não presente por decisão dele, tá? Se o pai não for presente por decisão dele, o que você tem que fazer é, filho, o seu pai talvez não esteja bem. Quando você crescer, você procura ele, vê se ele conversa com você. Se o filho perguntar, se o filho não perguntar, faz de conta que esse homem não existe. Quanto menos você falar do pai dele, mais saudável ele vai crescer, tá bom? Agora, se o filho pergunta, aí você fala assim, tô falando pra você, tá, Dani, mas serve pra qualquer outra pessoa que vai assistir. Se o filho pergunta, você fala, seu pai não tá nem aí com nada não, seu pai é um maluco, seu pai é um descabeçado, seu pai é um isso. Quando você fala mal do pai dele, entenda uma coisa, o seu filho tem DNA desse cara. Metade dele é o pai dele. Então, quando você fala do pai dele, reage ele, certo? Então, assim, quanto menos você falar do pai dele, quando a escolha do pai estar ausente, melhor é, tá? E se o filho perguntar, busque falar de uma forma mais leve possível, tá? Agora, se a decisão for sua de que o pai não se aproxime, aí você pode ter graves consequências na vida adulta. Por quê? Porque o filho pode se revoltar contra você também. E também pode crescer, mesmo que não se revolte contra você, mas pode crescer uma criança emocionalmente desequilibrada, agressiva, né? Pode crescer com vários problemas emocionais. Por quê? Porque a mãe fala mal do pai, coloca o filho contra o pai, fala na frente da criança, fala que seu pai nem tá nem aí com você, seu pai te abandonou, fala, ou então fala para a família junto com a criança, entende? Então, quem que vai arcar com as consequências dessa fala negativa? A criança, que não tem nada a ver com o assunto e que não pediu para nascer. Ela já está com um dano enorme de não ter o pai presente. E você ainda fala mal do pai dela? Não vai ajudar. Não vai fazer com que a sua criança cresça e fique com raiva do pai porque ele abandonou. Ele pode até ficar, só que a consequência maior não é do pai que abandonou, é da criança, porque ela vai crescer esse sentimento de abandono, tá bom? Estou progredindo tudo certo. Tá ótimo, Dani. Se você faz assim, tá perfeito, tá? Como você perguntou, aí eu aproveitei e discorri sobre o assunto, porque existem muitos casos assim, tá bom?
filhos criados sem os pais é delicado, mas os filhos não precisam necessariamente de pais juntos. Os filhos precisam de pais emocionalmente bem. Ou seja, se vocês não se dão bem como marido e mulher, pelo menos busquem a paz e sejam amigos, ou pelo menos coleguinhas, né? Em prol da saúde emocional da criança. Tá? Obrigada por compartilhar seus ensinamentos. Obrigada. Gratidão a você, meu amor. Então, assim, pega essa. Eu não largo meu marido, eu não largo minha mulher por causa dos meus filhos. Mas a gente fica num pé de guerra, a gente briga, a gente se xinga, a gente se agride. Tá fazendo mais mal para os seus filhos ainda. Vou falar e repito. Os teus filhos não precisam necessariamente de pais juntos. Claro que se estivessem juntos, melhor. Mas existem relacionamentos que são tão tóxicos, tão doentios, que às vezes se afastar é a melhor solução, né? Então, não deu certo junto? Parem de rivalidade. Busquem paz em prol das crianças em primeiro lugar. Né? Parem de pensar em vocês, porque vocês podem se curar do ex-amor ou daquela relação que não deu certo e conquistar outra pessoa e se dar bem na vida amorosa. E se você fica esbravejando e vomitando um monte de coisa ruim do relacionamento do pai e da mãe, a criança cresce e vai se dar mal na vida. Entende? Nunca foi casada. Então, às vezes a questão não é nem... As pessoas nem se casaram, mas acabaram tendo filhos juntos, moraram por um tempo juntos, né? Não deu certo e se separam. Aí fica aquele empate, né? Tem muitas mulheres que usam os filhos contra os pais para se vingar. E às vezes estão dentro de casa, morando na mesma casa, bate nos filhos para fazer raiva no marido, bate no filho para fazer raiva na mulher. Gente, os seus filhos não podem ser bola do jogo, né? Só tive o filho do namoro e não deu certo. E tudo bem, não tem problema nenhum, contanto que você cria ele sem falar mal do pai dele, tá? Porque falar mal do pai dele não vai fazer ele não amar o pai dele, então não sentir falta. Muito pelo contrário, quando você fala mal do pai dele pra ele se sente inútil, ele se sente mal, ele se sente um não privilegiado na vida. Isso uma infinidade de consequências vai gerando, tá bom? Então assim, os filhos não precisam necessariamente de pais juntos. Os filhos precisam de pais emocionalmente equilibrados que saibam se relacionar como pessoas. E se respeitem em primeiro lugar. É só isso, não precisa nem ser amigos. Bastam se respeitar. É o suficiente para os filhos. Tá bom? Porque às vezes a mãe ou o pai fala, eu quero o melhor para o meu filho. Será que você quer o melhor? Quando você fala mal do pai dele para eles? Não quer o melhor, você não está fazendo o melhor. Você está sendo pior do que o pai que foi embora. Ou do que a mãe que foi embora. Tá bom? É difícil, né, gente? Ter um filho e criar sozinha. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu fui mãe, eu sou mãe de 3 também. Tenho meu filho casado. Eu sei que tenho 2 filhos casados. Eu sei que não é fácil. Mas às vezes é tão complicado ficar num relacionamento que não tá dando certo que às vezes é melhor separar, né? Aí não causa um problema maior. Ei, doutora, findei me separando. Adriana. Tá bom, gente? Eu acredito que a gente conversou. Já estamos findando a hora. Acredito que a gente conversou bastante e agregou na vida de vocês. Vou tentar salvar essa live e vou pedir para você compartilhar com quem acredita merecer. Outra coisa, só pra gente concluir aqui. Na semana que vem, espero fazer a live no novo perfil, tá? Esse perfil aqui, ele está com probleminha. Nós temos quase 6.000 inscritos, mas infelizmente eu tenho que começar de novo. Isso se chama resiliência, persistência, né? Vencer é isso, é você fazer pensando que deu certo, dá errado, você começa de novo, não tem problema. Eu não tenho medo de começar quantas vezes for necessário, tá? Então, vou pedir para vocês seguirem no novo perfil. O novo perfil tem o link aqui, né, no Instagram, embaixo tá escrito ali na bio, tá escrito siga o novo perfil, tem um linkzinho embaixo. Clicou no link, você vai para lá, tá? Então, vou pedir para todos vocês seguirem no novo perfil. Porque a gente vai compartilhando aqui e lá, por enquanto. Mas daqui a pouco a gente vai encerrar este perfil e vai ficar só no outro, tá? Teve uma vez que meu filho perguntou por que o pai do meu coleguinha não mora com a mãe dele. Mas busca ele na escola e meu pai nunca vem me ver. E aí, o que você falou? Gente, é desafiador, né? É desafiador criar um filho sozinha.
Não é fácil, eu sou mulher, eu sei quanto dói também, né? Eu não estou aqui atacando as mulheres, culpando você, eu só estou ajudando a você dar o seu melhor para os seus filhos, que os nossos filhos não têm culpa dos nossos relacionamentos dar errado, tá? Então, assim, eu não tô falando que você é certa, ou que você é errada, que ele tá certo, que ele tá errado. Não existe o certo e errado. Às vezes o relacionamento não dá certo por uma infinidade de coisas, mas nós, quando nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós precisamos agir da melhor forma, né? Criar filhos sozinhos filhos sozinhas não é fácil. E às vezes a gente surta mesmo, mas busque o equilíbrio, busque se cuidar para que você consiga ter filhos saudáveis. Agora imagina você cria um filho sozinha e ainda depois de grande ele vai te dar problema porque você esbravejou e falou mal do pai dele perto dele, né? Por exemplo, seu filho perguntou o que você deveria falar. Um dos exemplos, né? Você poderia falar assim, então, filhinho, é porque o pai dele tem mais afinidade com a mãe, é mais amiguinho da mãe dele, né? Infelizmente, o seu pai, nós não demos certo como namorados e ele acabou indo embora, né? Ele talvez tenha algum problema para se resolver e não conseguiu resolver até hoje. Da forma mais leve e sutil possível, mesmo que não for verdade, tá bom? Isso, muito bem. Eu disse que o pai estava trabalhando muito longe. Muito bem. Ou seja, você não faz ele sentir que ele é rejeitado, né? Faz ele entender que talvez não há uma possibilidade, é por isso que o pai dele não está com ele. Depois, quando ele crescer, ele vai conseguir entender. Explica para ele, ó, papai e a mamãe namorou e não deu certo, né? E ele foi embora para longe. E agora a mamãe tá aqui cuidando de você. A mamãe ama você. O dia que você quiser ir ver seu pai, procurar por ele, você vai e procura. Tá bom? Então, quando ele crescer dessa forma, lá na vida adulta ele decide. Eu tenho pacientes que, depois de adulto, não quiseram se relacionar com os pais, não sentem falta dos pais. Mas por quê? Porque os pais souberam criar, né? Então, muitos filhos crescem, são bem estruturados, bem resolvidos na vida, e às vezes os pais procuram eles depois de adulto e eles não sentem falta. Tanto faz, alguém tanto faz. Quem perdeu? O pai, né? Porque não se deve deixar um filho. O contato deve ser frequente. Não deu certo com a mãe? O filho é sempre filho. Tá bom? Então, assim, mas existem mães que não deixam acesso, né? Tem pais que também não deixam acesso da mãe. Geralmente isso acontece com os homens, né? E as mulheres geralmente são muito vingativas. Homens geralmente não fazem esse joguinho, não. Mulheres que fazem. Tá bom? Que pena agora que eu cheguei. Infelizmente nós estamos encerrando, tá? Mas eu vou deixar salva, tá, Adriana? Aí você pode assistir desde o comecinho, tá? Falamos de relacionamento abusivos, falamos de ansiedade, depressão, crise de pânico e como afeta nos relacionamentos e falamos agora de como criar os filhos. Até quarta-feira que vem, às 8h30 da noite, nossa próxima live no perfil novo, tá bom? Todos vocês, convidando vocês para seguir no perfil novo, porque aqui o engajamento tá difícil e nós identificamos um problema no algoritmo, tá bom? Então por isso que a gente tá começar de novo, a gente começa quantas vezes for necessário. Beijo para vocês e eu vou pedir a colaboração de vocês para o perfil lá alavancar e subir pra gente fazer esse trabalho, continuar esse trabalho, tá bom? Meu marido foi muito ausente, meu filho hoje tem 24 anos, não chama ele de pai. Então, quem perdeu foi ele, né? Foi o próprio pai que perdeu. Mas aí, Ana, a mãe, ela não pode falar mal, ela não pode sentir crescer, os filhos crescerem e ela sentir a culpa de que foi ela que afastou. Eu acho que um sentimento de culpa nem deixa você dormir em paz, a não ser que a pessoa for desequilibrada, né? Que aí não sente culpa. O psicopata não sente culpa, ele manipula, ele faz o que acontece, busca o prazer próprio e não sente culpa, deita no travesseiro em paz, né? Mas acho que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é ter a consciência tranquila de que a gente fez a nossa parte, tá? Então, faça a tua parte. O que acontecer depois é problema. Beijo, tchau, tchau.